Vocês estão vendo como a velha receita de bolo ainda pode alegrar o seu aniversário? Os caras vêm e fazem um negócio com os moldes episódicos que a gente estava acostumado, desde as séries Legado, lá atrás, que resolveram meio que abandonar no processo, mas a gente vê também por amostragem desde Enterprise no mínimo, que é quando a série está chegando mais perto do seu fim, mais perto de ser cancelada, é que eles magicamente redescobrem a fórmula e começam a fazer a coisa do jeito que deviam ter feito desde sempre. E aí quando a galera começa de fato a gostar do que está recebendo, a coisa acaba. Salve telanautas, bem-vindos de volta todos vocês para mais um Review Recap, aqui trazido por seu Heitor Teixeira, falando mais uma vez de Star Trek Discovery, que está na sua quinta e última temporada, até segunda ordem. Eu sei que tem gente e fã por aí que está fazendo lá suas petições. Você já assinou a sua? Ou você é um dos que está dando graças a Deus que a coisa vai acabar? Está no seu sexto episódio, com o episódio Whistle Speakers, ou Whistle Speak, que na verdade deveria ter sido traduzido como algo como os assoviadores, mas não ia fazer todo sentido do mundo em português, então aqui acabou ficando como compares. Se chamasse de compadre, meio que dava no mesmo. Se eles já vinham cantando a bola de que a intenção era tocar no assunto fé versus ciência, um pouco de sobrenatural versus tudo que é empírico na vida da gente, dessa vez eles trouxeram um episódio que eu acho que daria conta de ter falado a respeito disso na temporada de forma plena. Se eles ainda vão tentar se aprofundar um pouco mais, não sei, tem margem para isso sim, mas aqui já teria sido confortável, teriam feito a coisa com louvor. Agora, um personagem que eu não vou incluir no meu review e no meu recap com spoilers, então eu vou deixar para falar aqui agora, e assim a gente já tira isso do caminho, mas eu também não posso ficar sem falar nada dele, é a respeito do Covid, que afinal de contas é o cara mais sinistro e misterioso que me trouxeram nessa série desde a terceira temporada. E, muito honestamente, esse personagem tem que chegar em algum lugar onde a gente saiba um pouco mais a respeito dele, porque senão a presença dele vai ter ficado uma coisa só para desviar a atenção e enriquecer um pouquinho a parte de mistério e drama, mas com muito potencial para que ele conte algo mais, que talvez inclusive se ligue com séries anteriores, principalmente Enterprise. Como a gente vai ver que é sim o caso de outros tantos detalhes que aparecem espalhados ao longo desse episódio aqui. Então quando tá ele lá naquela salinha branca da Matrix dele, que também é uma aquisição nova, que não tinha aparecido antes, mas com a tecnologia do século 32 eles resolveram colocar, aquela salinha de chat ali onde a galera interage e tal, mas ao mesmo tempo que é uma coisa virtual também coloca eles de forma presencial, o que a gente não precisa tentar entender com a nossa tecnologia e cabeça de agora, afinal é uma coisa que está bastante no futuro. Eles têm isso como desculpa. Mas de qualquer forma é citado lá que ele tem bastante interesse pelo passado, pela história, pelas coisas, inclusive artefatos antigos. Como é o caso lá do papelzinho que ele usa para entregar a anotação para Burnham. E aí quando ela pergunta onde é que ele arrumou um negócio desses, já que aquilo ali não foi sintetizado, mas é the real deal, é a coisa mesmo original, pra valer, ele fala, que eu tenho lá os meus recursos. Então muito provavelmente alguma coisa que está sendo dita aí, nas entrelinhas tem umas pistas justamente dessa possível ligação que ele teria com uma outra figura muito misteriosa da série Enterprise, que também nunca se deram ao trabalho de explicar. Pode ser que não tenha nada a ver, mas era uma oportunidade. Então aproveita logo aqui no começo do vídeo e já deixa o seu like para ajudar bastante na divulgação e no engajamento. Fala pro algoritmo dessa plataforma o quanto você curte e aprecia o conteúdo aqui do canal, para eu ter a chance e a oportunidade de chegar em uma audiência maior. Então, por favor, considerem se inscrever e ativar as notificações,
para que o YouTube saibam que vocês curtem de fato o que eu trago para vocês. Interajam com o conteúdo aqui, deixando like, compartilhando, participando do momento dos Telanautas com Responda 2 Pontos, que, diga-se de passagem, vai estar aqui no final desse vídeo, então para não perder nada, assista até o final. A partir desse ponto, eu vou fazer os comentários de forma mais aprofundada, então, obviamente, eu vou deixar aqui o meu aviso de spoilers, para ninguém ser pego com as calças na mão e eu não estragar a surpresa de ninguém. Então, vamos lá. Desde o episódio passado, a gente tinha ficado com a noção de que eles conseguiram a pista e ela ia ter que ser analisada com aquele frasquinho que tinha sido conseguido junto com o último artefato. A coisa, por si só, sozinha, não chega a dar lá as pistas exatamente do para onde ir. Para se conseguir ter uma noção daquele frasco de água, que basicamente é água destilada, não chega nem a ter nada dentro dela, nem no nível molecular, atômico, subatômico, de partículas esquisitas que deu uma outra pista de nada ali. Então, como basicamente é um frasquinho de vidro bem pequenininho, apenas com uns arranhõezinhos do lado, a ideia é misturar antropologia com astronomia, história e um pouquinho de lógica investigativa para reduzir as chances de aonde é que eles têm que ir em seguida. Ao mesmo tempo que me pareceu até fácil demais chegar na conclusão, eu gostei do método como eles apresentaram, a linha de raciocínio da Burnham, que pelo menos pareceu bastante honesto do ponto de vista do roteirista para poder conduzir para algo que as pessoas não procurariam normalmente se não soubessem que tem uma historinha por trás do tal frasquinho. Parte da ideia então é pegar os nomes dos envolvidos naquele pacto entre cientistas que estão justamente escondendo todos esses artefatos que viveram há 800 anos atrás e tiveram envolvidos com aquela visão a respeito do que a gente vê dos semeadores, dos progenitores e tal. Então, pegando as características individuais de cada um deles e sabendo suas áreas de atuação, com mais as características do assunto, que é água, e mais planetas próximos dos lugares onde esses cientistas tenham feito as suas tarefas, seus trabalhos, tenham exercido a sua influência, ela vai chegando na conclusão justamente de que o único planeta que caberia dentro da descrição como um todo é um planeta que acabou sendo visitado por uma equipe de um cientista denobulano, fazendo com que a gente tenha até um pouco mais forte a ligação com a série Enterprise, já que essa espécie apareceu lá pela primeira vez e a gente tinha o Dr. Phlox. Então, a partir desse momento, a gente fica sabendo que o tal planeta teve sim uma capacidade de desenvolver vida e evoluí-la até um determinado ponto, mas passava por muitos problemas em relação a como funcionam as suas monções de areia, de tempestade de areia, que dificultavam muito a vida de todo mundo e parece que estavam cada vez piores. Então o cara resolve chegar lá e montar uns processadores de atmosfera com tecnologia da espécie dele que resolveria a coisa. Justamente a tecnologia essa então que acaba demonstrando compatibilidade com como se apresenta o tal frasquinho, e é o que denuncia o tal planeta, para que elas possam fazer com que esteja nele o X do mapa e elas vão para lá. Por se tratar de um planeta que tem uma população que ainda não é cientificamente, tecnologicamente desenvolvida o suficiente, eles acabam esbarrando naquilo que dentro da franquia é chamado de diretriz primeira, onde eles colocam como meio que a barra de corte de quem pode e quem não pode ser contactado por pessoas da Federação e da Frota, como sendo as civilizações que já desenvolveram a tecnologia de viagem espacial com a velocidade warp, como se essa fosse a nota de corte para você poder interagir com eles de forma aberta, sem ter que ficar usando de subterfúgio para esconder a sua identidade. A intenção é não contaminar as culturas de outras espécies, de forma a, de repente, você desviar o que aconteceria com elas de uma forma que seria bastante trágica com o passar do tempo, influenciando neles certas coisas que poderiam ser vistas ali meio como brincar de Deus. Essa é uma noção bastante controversa que precisa sim ser discutida e eu não tenho certeza absoluta se eu concordo com todas as vezes e maneiras como ela foi apresentada na franquia,
mas ela está lá desde o começo. Para poder então esconder as tais torres de processamento atmosférico que deveriam contrabalancear como acontecem as tempestades de areia no planeta, ele faz com que elas se pareçam com grandes estruturas naturais, disfarçando elas ali meio como montanhinhas, que inclusive lembram bastante os cenários do filme do James Cameron Avatar, onde você vê as coisas e as pedras como se apresentam lá em Pandora. Agora, a pergunta que fica, não que ela não tenha uma resposta, mas eu não acho que eles tenham se dado ao trabalho de responder e eu fiquei curioso. Como é que você faz para construir uma coisa dessas em segredo? Ainda que eles tenham sim uma capacidade tecnológica muito grande e que eles tenham usado os pontos mais altos que eram de fato naturais nos planetas e não construído eles desde o solo, mas a interferência seria sim algo que faria com que muita gente pudesse ser vista trabalhando, instalando coisas e fazendo certas modificações tecnológicas ali que para um povo que está atrasado agora, imagina 800 anos antes. Isso ia gerar pergunta para chuchu, não ia não? Quando a gente fala a respeito de uma civilização pré-warp, principalmente que tem uma cara ali meio de nativo e tudo mais, às vezes a gente tem uma preconcepção errônea de que eles seriam um bando de gente ali meio cutruca, meio de repente pouco inteligente, ou que tem um jeito muito primitivo de ser, e ser diferente não significa necessariamente ser pior ou ser menos alguma coisa. Não significa que você merece menos respeito ou que você merece menos atenção do ponto de vista de potencial dentro daquilo que você conhece, dentro da sua cultura. Então, basicamente, o que eles mostram é que essa galera, ainda que tenham recursos muito mais parcos em relação aos que são trazidos pela tripulação da Discovery, eles por si só vivem uma certa dicotomia que vai servir como base para a discussão que a gente vai ver o episódio fazendo. Por um lado, eles têm sim um lado ali bastante supersticioso, baseado em como povos primitivos encaram aquilo que eles veem como um ser ou uma entidade superior, de uma forma onde eles criam lá a sua mitologia para poder gerenciar o como eles encaram a coisa. Mas, por outro lado, eles também têm uma visão que tem uma tendência a estudar a forma e o comportamento das leis da física como se apresentam no planeta, a subverter isso para o lado deles. A gente vê que a forma da cultura deles é muito baseada no altruísmo, no coletivo, fazendo com que até o vocabulário deles acabe pendendo a colocar muito mais coleção de palavras para coisas que têm a ver com sensações, sentimentos e o como você interage dentro da sociedade. E justamente o nome do episódio, que em inglês seria o We So Speak, que é a ideia de que você pode se comunicar à distância, o que cabe bem para uma determinada população que ainda não tem acesso necessariamente à comunicação tecnológica de um celular ou alguma coisa do gênero. Então, o fato de você conseguir emitir um som que vai ser ouvido muito mais distante, de uma forma a carregar uma mensagem nele, pode demonstrar também que existe sim uma atenção a tentar fazer o melhor com o que você tem em mãos e não simplesmente se deixar vencer pelas dificuldades. Além do que, a gente também vê que eles têm desenvolvida uma espécie de medicina que usa as frequências sonoras para poder alcançar os seus objetivos. Coisas que a própria galera da Discovery não necessariamente estava acostumada. Eles podem até ter soluções melhores, com outro tipo de equipamento. Mas aquilo ali, com aquele grau de simplicidade, para eles também parece bastante surpreendente. O que poderia ser facilmente confundido com uma espécie de charlatanismo mambo-jumbo se não funcionasse. Mas como a gente vê que funciona, imediatamente é algo que você tem que parar e pensar que talvez essa galera alcance objetivos que nós não alcançamos pelos mesmos métodos, mas pelos mesmos méritos. E ainda assim, eles acabam desenvolvendo, devido às circunstâncias, toda uma superstição em relação ao como as coisas acontecem do ponto de vista sobrenatural, já que eles acabam desenvolvendo essa cultura de sacrifícios para poder alegrar os tais deuses que ficam responsáveis por controlar os ventos, com todo aquele pó e terra que vem junto das tempestades de areia, e ainda fazer chover. O que, para quem vê de fora, pode ser muito fácil até de querer tirar sarro dos caras, como se eles fossem uns tremendos bobão e tal,
mas se você se colocar no lugar deles, você vai ver que a situação até que é bastante séria. Então é por isso que eu falei que esse episódio, mais uma vez, trata do tema da ciência versus a religião. Se a gente for parar para pensar, a própria diretriz primeira, que tem a intenção de impedir que a federação acabe pisando na bola com o desenvolvimento de outras civilizações, por acabar não maculando com uma aparência de talvez serem vistos como divindades e não fazer essa mancada de desviar todo o jeito que uma civilização poderia evoluir naturalmente para simplesmente adorar alguém que não merece esse cargo, também pode por si só ser visto como um tipo de fé, já que eles acreditam e fizeram seus juramentos de que defenderiam esse ideal como se ele fosse o correto. Mas será que ele é correto o tempo inteiro? Será que ele é justo o tempo inteiro? Será que você não precisa ter ele como uma espécie de guia altamente dependente de uma interpretação caso a caso? Afinal, quando é que tá ok quebrar essa regra? Porque sempre haverão consequências, para bem e para mal. Será que não é só uma forma de aliviar as consciências dos envolvidos das coisas quando elas saem pela culatra? Vale lembrar também que quando a gente fala a respeito do termo pré-warp, a gente deveria entender isso de uma forma um pouco mais ampla, já que não é necessário, não é um pré-requisito que toda espécie necessariamente alcance os mesmos objetivos de viagens estelares usando exatamente esse tipo de tecnologia, já que a gente vê que outras espécies acabam desenvolvendo outras técnicas e métodos para alcançar basicamente a mesma coisa. Sendo que às vezes se mostram mais ou menos eficientes, mas às vezes eles nem passam pela tal dobra espacial, fazendo com que as coisas precisem ser compreendidas de uma outra forma, já que eles também acabam se tornando filhotes das estrelas, fazendo parte de uma sociedade galáctica, mas não necessariamente usando especificamente a dobra espacial, que a gente acaba entendendo que é basicamente um dos passos evolucionários que uma maior porcentagem das espécies acaba alcançando, como se fosse algo que o desenvolvimento natural, tecnológico, de tudo quanto é civilização que chega a ser dominante em seus devidos planetas natais e tudo mais, acaba tendo primeiro a oportunidade de alcançar antes de chegar em outras formas mais inusitadas de viagem. Mas, ainda assim, a gente tem que entender que nem toda civilização que aparentemente não tenha isso não necessariamente merece ser contactada. Quando se trata da seleção de quem vai descer para resolver o problema, e a gente vê que eles acabam fazendo esse time /dupla entre a Burnham e a Tilly, socialmente falando, parece ser uma boa escolha, já que ambas acabam trazendo coisas ali que vão ser bastante úteis para o que eles vão encontrar lá embaixo. Apesar delas meio que estarem indo às cegas sem necessariamente saber o que vão encontrar lá embaixo. Agora, colocar a Tilly como sendo uma das principais potenciais campeãs da tal corrida lá, aí eu já não tenho certeza se eu concordo tanto, por motivos óbvios, que muita gente vai discordar de mim e achar mancada eu estar tocando nesse assunto. Mas, como é uma coisa que, a princípio, sem elas saberem mais informações, implica necessariamente em algo que te remete a uma espécie de esforço físico, ela não parece ser a pessoa mais apta a realizar esse tipo de coisa. Então, talvez a única forma de você dar uma equilibrada conceitual nisso é de que a corrida vai ter lá seus obstáculos, mas eles não são necessariamente físicos, mas sim mentais, até talvez de disciplina, e que tem um pouco mais a ver com esse lance do seu comprometimento com uma determinada causa. Eles se parecem bastante com humanos, o povo desse planeta, mas a gente não sabe o quão mais adaptados eles estão para esse tipo de coisa. Então você colocar a Tilly como sendo alguém que particularmente é mais capaz de resistir à sede, que é induzida artificialmente, com aquela pastilhazinha lá que ela acaba ingerindo, faz com que a gente não tenha base de comparação para reclamar muito. Mas na parte da corrida, aí eu já não tenho certeza se ficou a coisa mais natural e se não vai gerar piadinhas da quinta série por parte dos fãs engraçadinhos que vão assistir. E como é preciso estar lá de forma disfarçada para não chegar escancarando que elas vieram do espaço, elas também vão ter que esconder o equipamento, e é aí que a gente vê a desculpa do tricorder retinal, do comunicador auricular, que também acaba
juntando a função de tradutor universal, que não muda nada em relação aos recursos que elas teriam normalmente. Mas a mudança visual dessas coisas, principalmente em se tratando de estarem presentes no século 32, me pareceram ok. Já que esse papo de se enveredar pelos caminhos da espiritualidade começou com o Colbert, tá na hora da gente ver como ele está enfrentando essa situação, e lá tá ele tentando colocar ordem nos pensamentos, fazendo uma recriação da própria abuelita, a vovozinha dele, que ajudou a formação do caráter dele quando ele era novo. Que é claro, não está mais disponível, até porque não sei se ela era viva antes dele saltar 930 anos para o futuro, mas agora a certeza que ela não está. E aí fica aquela discussão se tem validade real, já que ela está sendo recriada de forma artificial. Será que, mesmo com estudos neurológicos baseados no que é sabido daquela pessoa, a recriação é fiel o suficiente para responder por ela? Será que você usar isso como um recurso não é por si só uma espécie de fé da sua parte para na verdade estar buscando respostas que estão sendo validadas de uma forma que talvez esteja passando longe de ser oficial? Então tá ele lá fazendo a sua busca para tentar compreender o que é incompreensível e intangível, inexplicável. Mas o melhor conselho que ela, que não é ela de verdade, consegue dar para ele é: antes de mais nada, você é um homem de ciências, então comece por aí. Você está entendendo as perguntas, mas você não está entendendo as perguntas sobre o quê? Se você está pensando que algo pode estar errado com o seu cérebro, por que não começar pesquisando o seu cérebro? É aí então que ele vai conversar com o marido, Stamets, para tentar mostrar que, olha, estou passando por uma situação aqui que eu até tentei deixar mais de longe de você para não te importunar, para a gente não ter chance de brigar nem tretar e tal, mas surpreendentemente até que o Stamets embarca de forma bastante fofinha na situação, de compreender, de ter uma empatia ali com o marido e está super disposto a ajudar. Então eles vão lá fazer na manhã seguinte a pesquisa neurológica para poder mapear tudo e eles poderem conversar a partir dali, de uma forma onde o Stamets deixa claro que ele pode até não entender e ver as coisas daquela forma, mas ele sabe que se esse assunto é importante para o Colbert, é importante para ele também, e que não deve ser tratado de forma leviana e, portanto, ele demonstra o maior respeito. Olha aí, o que de certa forma, surpreendentemente, parece ter deixado o Colbert até meio frustrado, porque me pareceu que ele queria uma reação exacerbada por parte do marido, como se ele estivesse dando um valor extra para aquele determinado algo, quase como se ele tivesse sim tido a vontade de ter uma pequena discussão para inflar a importância do que está sendo discutido, talvez por métodos que não sejam os mais apropriados, mas só para dar uma sensação de que o assunto é mais importante para o outro do que é para ele, coisa que não necessariamente deveria acontecer, já que é importante o suficiente a coisa ser importante para ele. Com o passar do tempo e com o avanço científico, a gente vai entendendo que a ciência explica muito bem, obrigado, a maior parte dos fenômenos que antes a gente achava que não tinham a menor explicação, não fazendo contanto que não haja um algo superior lá no fim das contas, deixando você ter sim margem para acreditar que pode ter esse algo maior. Porém, também tem um outro jeito de encarar a coisa, que é tudo que parece sobrenatural é só algo que a gente não tem informações suficientes ainda. E em relação a tal corrida lá da patotinha dos peregrinos que estão indo para instalação na montanha, elas acabam tendo que fazer aquela cara de não podem fazer muitas perguntas, porque senão elas acabam denunciando que elas não fazem parte daquela cultura, então elas vão absorvendo certas novidades aos poucos, tentando fazer pouca cara de surpresa, porque senão isso daí vai dar na vista. E é justamente aí que elas passam a entender que a corrida é mais complicada do que simplesmente você ter fôlego para conseguir se manter dentro de uma pista que é bastante comprida, mas que na verdade vai te fazer certos desafios de boa vontade e de força de vontade mesmo, já que só depois elas descobrem que quem acaba chegando lá morre
se a gente for parar para pensar no como isso se apresenta dentro dessa cultura onde as pessoas desejam se tornar vencedoras, mesmo sabendo que elas vão acabar morrendo em sacrifício, isso demonstra que elas foram criadas dentro de um ambiente muito altruísta, para que elas desejem o bem alheio acima da própria segurança e integridade física delas. E é claro, de alguma forma o episódio tinha que falar a respeito das clássicas desculpas do porquê que eles não podiam resolver o problema simplesmente usando a tecnologia da nave. Então a gente acaba tendo aos poucos a noção de cada um desses entraves. Tem desde a questão social, de como eles acabam interagindo com o pessoal ali no solo, que eles não tinham mais informações nos bancos de dados da nave, então eles tinham que descer meio que às cegas mesmo. Tem a falha iminente da torre atmosférica, que acaba mais uma vez, que isso já é clássico dentro dessa série, dentro dessas temporadas de Discovery, que é mostrar que tudo corre contra o relógio, para dar aquela sensação de luta contra o tempo inteiro. O que faz inclusive com que você tenha menos tempo para pensar em soluções alternativas que seriam mais apropriadas. Além, é claro, do obstáculo da comunicação por causa da primeira diretriz, que faz com que elas tenham que trabalhar com as poucas informações que pingam no colo delas, já que elas não podem simplesmente sair fazendo um monte de pergunta para descobrir se elas têm um método melhor para oferecer ajuda para essa galera. E para finalizar, o tremendo material grosso que compõe as paredes do interior lá do tal do templo que fica dentro da montanha, já que ele é feito de um material que não permite que você nem se teletransporte através daquela parede e nem derrube a porta usando phaser. Além do que, como eu falei, tem o lance de que como as informações não pipocavam para fora, só estando lá mesmo para você receber certas coisas. Como, por exemplo, a noção dos arranhões, que a gente descobre que são o jeito escrito deles poderem comunicar, pelo menos os números, aonde a Tilly e a Burnham vão acabar depois entendendo que aquelas marcas específicas representavam um número, que acaba sendo o número da outra torre, que é onde vai estar o artefato no fim das contas. Coisa essa que elas não iam ter como ter conseguido resolver se não tivesse rolado as coisas do jeito que rolaram. Justamente para conseguir resolver as coisas que vão fazer, na hora que as duas se separam, uma usar lá o tal do tricorder na lente de contato para resolver e resetar a máquina que estava precisando de manutenção periódica, enquanto a Tilly acaba indo junto, ganhando lá a corridinha meio que empatada com a filha do pastor lá, do ancião. A gente vai ter a noção de que quem vai conseguir ajudar com isso é a Adira, que vai meio que entender, porque ela é uma pessoa gênio, com mais as coisinhas que ela pegou no banco de dados falando a respeito da tecnologia denobulana, lá do tal sujeito da época em que ele fazia as coisas dele, para poder ajudar a explicar para ela de forma remota o que ela tem que fazer. O problema é que mais uma vez essa personagem está duvidando de si, fazendo aquelas coisas com um jeitão bastante juvenil, que eu vou dizer que está meio que dando no saco. Porque por mais que eu entenda que quando a gente é novinho, a gente é cheio de neura e aquele negócio todo, essa personagem que é tão inteligente já passou por coisas o suficiente para nesse ponto já ter evoluído um pouquinho. Eu sei que agora ela está pela primeira vez ali tendo a chance de interagir na ponte, e quem acaba dando a maior força para ela é o primeiro oficial, o Rainer, que acaba fazendo ela confiar nela mesma, tipo vai fia, confia. Isso, inclusive, já seria verdade se a gente estivesse falando de qualquer outro personagem que tivesse na situação dela. Mas, mesmo sem ela ser um trio, ela é uma humana que acabou sendo unida com um simbionte trio. Então ela vai ter, basicamente, as mesmas ligações com as memórias de vida passada, que apesar disso não alterar o como ela se comporta, nem a personalidade dela, no mínimo deveria trazer outras ferramentas sociais e inclusive intelectuais para ela lidar com a situação. Coisa essa que eles não estão fazendo bom uso nos roteiros. E aí quando parece tudo perdido, coisa que também não chega a ser novidade na franquia, já que a gente já viu várias vezes personagens em situações que pareciam insolúveis, a Burnham tá lá de frente para algo muito parecido com um Kobayashi Maru, onde não dá para ganhar, só tem cenário ruim. Ou ela vai quebrar a primeira diretriz, ou ela vai perder a amiga, a Tilly. E aí ela acaba tentando convencer e quebrar o paradigma de alguém que foi criado dentro desse sistema de crenças
de que existem os deuses e que os sacrifícios, por mais que sejam um fardo, também são super necessários. É pelo bem geral. E aí como é que você faz para quebrar esse paradigma? Como é que você faz para convencer alguém que teve a vida inteira uma crença tão sólida, tão concreta, de que dá para continuar sendo feliz e tendo chuva, mesmo sem deixar sua filha morrer? Seria possível corrigir a fé de alguém? Como é que você faz isso? Você usa esperança, promessas, suborno emocional, uma narrativa colorida ou conveniências de roteiro? Bom, o método usado no episódio foi tentar fazer com que o cara passasse por uma situação onde ele se deparasse com algo tão surpreendente que, no mínimo, conquistasse a atenção dele porque ela tinha a dizer depois. O que vem na forma da Burnham, que está do lado dele, do lado de fora, já que a porta já desceu, escutar através do comunicador da Tilly a canção de Niná que a mocinha canta, que lembra de quando a mãe dela cantava para ela quando ela era pequena. E aí ele faz aquela cara de como é que você conhece essa música? E aí ela tem a brecha para falar, então, sabe o que é? É que a gente não é daqui. E sim, mais uma vez, lasque-se a diretriz primeira. Mas, como eu falei, é óbvio, toda vez que se quebra a diretriz primeira, tem que ser analisado caso a caso. Será que a pessoa fez isso assim, de forma leviana, só porque estava entediada, ou será que ela teve um bom motivo? E aí a gente vai ver que tem lá os seus atenuantes, junto com as consequências. Eles podem, por exemplo, argumentar que aquele povo já vive, querendo ou não, numa vida que foi sim alterada pelo que foi consequência da interferência do cientista Denobulano, 800 anos atrás. Aquela também é a última torre funcionando. Então é como se a Burnham não conseguir alcançar o objetivo dela, essa galera vai perecer. O que faz parte da primeira diretriz. Às vezes você tem que deixar a civilização morrer mesmo. Mas conviver com o fato é mais complicado, quando podia ter sido alterado. Se você tinha condições de fazer outra coisa... O que leva a gente justamente ao fato de que a gente já viu essa regra ser torcida, quebrada, ignorada ou contornada 1 centilhão de vezes. O que mais assusta então é como é que essa galera vai conseguir prosseguir enquanto civilização depois que você quebrar essa noção, essa ideia de que são deuses ou entidades superiores invisíveis que cuidam do bem-estar deles. A Michael até fala, não estou pedindo para você parar de acreditar neles, eu só quero que você passe a também acreditar em nós. Ou seja, tem vida lá fora e a gente sabe de coisas que vocês não sabem. Então, meio que o plano para você não deixar ruir a civilização do ponto de vista religioso e político seria inserir a noção aos poucos de que o buraco é mais embaixo e a coisa não é bem assim, não é bem por aí que a banda toca. Até porque imagina o caos se você chega simplesmente dizendo a verdade para todo mundo de uma vez só. A galera não vai conseguir lidar com isso, tenho certeza. E aí, para não dizer que eu não falei do cara, o Book também tá no episódio. Mas dessa vez eles relegaram ele para uma função mais de aguardo, onde ele está esperando ter melhores informações, já que outra nave da frota está responsável por capturar a Maul e o Locke. E aí ele está lá lidando com a frustração e a ansiedade dele, enquanto de vez em quando ali ele serve para fazer um ping-pong com o Culber, e a gente vê que cada um lida com seus fantasmas da melhor maneira que pode. E aí, no fim do episódio, a galera acabou conseguindo então as tais informações e o próximo artefato para no próximo episódio pelo menos ter para onde ir. Com certeza eu acho que esse tema é muito bacana, só que essa necessidade óbvia de você não bater o martelo falando a respeito de Deus existe ou não existe, a ciência está correta e você é um idiota por pensar que existem qualquer outras coisas que não podem ser explicadas, até porque não existem evidências o suficiente para você, de forma honesta, derrubar a fé de ninguém, fazem com que eles tenham que tocar no assunto de uma forma bastante inconclusiva, o que corre o risco de ser visto como mais do mesmo. Fé é algo muito pessoal e a gente tem que lembrar que a ausência de evidência não é evidência de ausência.
Então a gente acaba entendendo que esse assunto é muito mais o como a nossa fé afeta o mundo à nossa volta, aos nossos olhos, e o como o outro respeita o como eu interajo com o mundo onde eu estou inserido e vice-versa. Então finalmente nós chegamos no momento dos telanautas, onde o Bruno Chassot mandou pra gente sentir uma pitada daquele episódio da série animada do Cemitério de Naves. Não só porque tem essa coisa do cemitério de naves, mas pela coisa dos dois lados terem que deixar suas diferenças para trás para pelo menos conseguir sair dali. Exatamente, Brunão. Lembro do episódio que você está falando e tem um pouco disso sim. Mas também tem um episódio de Voyager, que honestamente nesse momento me escapa o nome, que a gente vai por um caminho relativamente parecido, aonde a gente tem inclusive umas criaturinhas que vivem no meio dos escombros das naves lá. E que lembra bastante essa situação, pelo menos nos detalhes. E o Jonilson Vicente enviou: gostei da sua análise do episódio. Eles acharem a Enterprise foi massa. Na sua opinião, será que eles vão se deparar com algum kill? Jonilson, eu entendo o porquê você traz isso como um questionamento, já que os tais progenitores, semeadores ou aliens que possivelmente criaram a vida em toda a galáxia têm a tal não compreendida ainda ciência e tecnologia que está sendo buscada, que talvez coloque eles num nível muito acima do resto da patota. Então a comparação seria justa com os kill e tudo mais. Mas a princípio não tem nada específico dentro do roteiro até então que aponte para um caminho desse de forma óbvia. Não é impossível, mas eu tenho minhas dúvidas. E o símbolo de cada peça encontrada tem um formato de quadrantes. Na verdade, eles têm um jeito mais indentado para um caber no outro, quase como um quebra-cabeça. Os quadrantes seriam como se você dividisse uma pizza em 4 perfeitamente. Até o final da série, acho que eles visitarão alguns, atirando mais uma vez no escuro. Jonilson, eu creio que a chave para a gente entender especificamente isso de visitar outros lugares é a gente entender como funcionava a cabeça do tal grupo dos cientistas de 800 anos atrás que criaram o pacto da patotinha, que foi justamente espalhar os artefatos por aí. Então a gente tem que lembrar que naquela época as formas de você alcançar lugares mais distantes eram bastante limitadas, eles nem sonhavam com um motor de esporo. Os únicos que em teoria tinham acesso a uma tecnologia de viagem muito mais rápida, como o Slipstream, eram os Borgs, e o único jeito de você visitar um lugar mais distante seria através justamente do buraco de minhoca bajoriano. Então eu não duvido que a gente ainda tenha um saltinho para ir até o quadrante Gama justamente por causa disso. Mas para lugares muito distantes dessas coisas, ou no meio do quadrante Delta, por exemplo, eu não vejo muito como os cientistas daquela época teriam feito para fazer a tal viagem. Então eu deixaria de fora. E o José Aguiar escreveu: gostei desse episódio. Será que as pessoas que saíram da ISS Enterprise são as que fugiram da Terra quando o Spock foi derrotado? José, eles contam essas coisas de uma forma a deixar tudo meio nebuloso e embolado. A gente tem uma noção lá em Deep Space Nine que justamente pelo fato do Kirk, do universo normal, corrente, ter meio que feito lá a cabeça do Spock de barba, do universo do espelho, dizendo que, olha, você parece ser um cara que tem a capacidade para mudança, para fazer a coisa certa, inspirou de fato ele aí meio contra o sistema dele e tal, o que acaba enfraquecendo justamente a Aliança Terrestre e tal, que vai ser o Império Terrano, o que vai enfraquecer a aliança em relação aos Klingons que se juntam com os Cardassianos, fazendo com que a gente seja derrotado. Ou seja, é aquele cenário onde se você demonstra fraqueza, você acaba indo pro babau. Então, se necessariamente os dois chegaram a se conhecer, não sei. Mas que a gente sabe que de alguma forma ele teve acesso a essa nave, com ou sem a presença do tal Spock. Esse episódio contou isso pra gente. Esse Saru é bom, hein? Bem, você também fez de novo um ótimo review. Muito obrigado, José. Fico feliz em agradar a minha audiência. Ou pelo menos você. Então é isso, galera. Acho que eu cobri tudo de mais importante e relevante que eu posso pensar no momento a respeito desse episódio. Se vocês quiserem participar, deem uma conferida nas regras que estão na descrição desse vídeo. Mas é para prestar atenção no que está escrito lá, senão não vai participar. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, mandem para mim. Participem dessa conversa aqui no campo dos comentários. Vou adorar receber
um contato de vocês. Eu vou ficando por aqui, fiquem com 2 sugestões de vídeo para seguir com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.